estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Ferri na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro é pra entrar. Muito boa noite! Como você está? Já ligou? Já pegou papel para anotar? Tá com a caneta na mão? Porque agora a gente começa não só um bate-papo, mas aprendizado. Vamos trabalhar a nossa inteligência coletiva, desenvolvendo a nossa mentalidade empreendedora. E para começar, um dos grandes mitos do empreendedorismo. Vocês já ouviram alguém falando, poxa, eu sou empreendedor, eu tenho meu próprio negócio. Vocês acham que isso é a grande verdade? Vocês entendem isso como uma verdade? Porém, nem sempre é. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E hoje, nosso primeiro episódio do programa Mente Empreendedora, nós vamos, como eu disse, desmontar alguns mitos, algumas coisas que todo mundo fala sobre empreendedorismo, mas que mito apenas, não é verdade. Outras verdades que estão escondidas. Quem é CLT pode ser empreendedor? Alguém já ouviu falar disso? Pois existe. Isso aí também a gente consegue trabalhar. E agora, eu, Marcos Ferri, mentor de empresários, estou aqui para juntos construirmos uma grande comunidade, a comunidade Mente Empreendedora de grandes empreendedores. Nós vamos crescer cada vez mais e juntos. Poxa, mas quem é Marcos Ferri? Como é que é essa história? Como é que tudo começou? E lá atrás, há muito tempo atrás, parece historinha, né? Mas eu trabalhei no mercado de seguros, e no mercado de seguros eu comecei, como CLT, a entender negócios, como é que era isso, como é que era aquilo. Fui para a área comercial e na área comercial da seguradora a gente tinha atendimento a corretores de seguros. Corretores de seguros eram outras empresas separadas. E aí foi começando a transformar isso dentro de mim e entender corretor de seguros como uma empresa, como um negócio diferente. Ele era como se fosse um vendedor autônomo de cada seguradora, mas era um negócio diferente. Bom, isso foi transformando dentro de mim, entendendo como é que eram negócios. E depois de só 22 anos, não conta para ninguém, tá? Só entre nós aqui. Só 22 anos, acabei saindo do mercado, uma experiência fora do Brasil, na Austrália, voltei e aí sim, começando a trabalhar com negócios e entendendo de negócios de outros empreendedores, começando com a mentoria. Nesse processo todo, entendendo pequeno, grande negócio, médio negócio, vou começar um negócio, como é que eu posso ser empreendedor? E aí a gente vai desenvolvendo tudo isso daí. Só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história. Bom, vamos lá. Empreendedorismo. Primeiro mito. A gente tem negócio, a gente é empreendedor se eu tenho CNPJ? Primeira ideia, sim. Pode ser que sim. Mas é só isso? É só isso? Ter um CNPJ para ser empreendedor? Vocês já viram que grandes empresas ou várias empresas, as estatísticas dizem que 65% das empresas que abrem acabam fechando. Por que isso? Mas não é empreendedor, abriu a empresa e acabou fechando. O que aconteceu? Muitas vezes ele não era empreendedor, ele só era empresário, porque tinha o seu CNPJ. Abriu, não soube gerir, não soube trabalhar estratégica, não soube ter aquela visão empreendedora, e aí com o tempo foi engolido pelo mercado. E sem gerir de maneira adequada, não flui o sangue da empresa, o financeiro, aquela coisa boa que faz a gente crescer, não fluiu, não vive. Empresa é um ente vivo.
uma das coisas que ela precisa é de faturamento. Concordam comigo? E ó, estou esperando a sua participação, hein? Vai mandando um recadinho para mim aqui. Ricardo, qual que é o nosso WhatsApp? Ricardo está preparando aqui para a gente o nosso WhatsApp para trabalhar a sua comunicação. Quero ver você participando aqui, hein? Bom, enquanto isso, logo a gente vai estar com o nosso número aqui. Olha para o seu negócio. Eu tenho CNPJ, eu abri a minha empresa, está funcionando. Aí eu tenho algo de diferente, eu consigo enxergar mais além, eu consigo saber o que vai acontecer com o meu negócio dentro desses cenários todos, dessas incertezas que acontecem no país, e eu sei o que eu tenho que fazer agora para isso. Opa, a mentalidade empreendedora está aí presente. Aí está começando a mostrar o empreendedor. Então, se você tem essa visão e está olhando lá na frente, ó, não quero entregar minha idade não, né? Mas lá na minha época tinha um desenho animado, o tal dos Thundercats, que o Lion, né, o personagem principal, falava assim: dê minha visão além do alcance. E o empreendedor também tem essa visão além do alcance. Ele enxerga lá na frente, lá no futuro. No meu negócio, 10 anos, 15 anos lá na frente, o que eu preciso estar fazendo para que o meu negócio seja próspero? E aí eu consigo fazer isso acontecer. Isto está ligado ao empreendedorismo. Se eu não fizer isso, não sou empreendedor, não estou lá. Bom, então começamos a quebrar o primeiro mito. Ser CNPJ não é ser empreendedor. Porém, você pode sim ter o CNPJ e ser empreendedor. E é a maioria dos casos. É uma verdade, essa é uma verdade. Bom, mas agora são 6h07. Ouvindo a gente agora? Então corre lá nas redes sociais. Segue a Rádio Estação 4 e manda sua mensagem. Nós estamos aqui. Instagram.com/Rádio Estação 4. Facebook.com/Rádio Estação 4. YouTube, @Rádio Estação 4. Nosso WhatsApp, 16 99770 5143. Anotou o nosso número? Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. Anotou o nosso número? Então, a afobação aqui está incrível. Estou querendo falar muito, 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 mas eu quero falar é com você. Estou esperando a sua participação. Mande o que você entende, o que é empreendedorismo. Mande aquilo que você quer perguntar sobre empreendedorismo, porque agora é o momento da gente conversar sobre esses assuntos. Bom, e agora vamos lá. Então, ser empreendedor não é ser empreendedor. Ter MEI. Só ter MEI é ser empreendedor? Não. Mas ele pode ser MEI e ser empreendedor? Sim. Trabalhar 12 horas por dia. Poxa vida, eu estou trabalhando pra caramba. 12, 13, 15 horas no dia. Quer dizer que eu sou empreendedor? Não. Só trabalha demais. Ser chefe de si mesmo. Agora eu sim. Agora eu sou chefe de mim mesmo. Então quer dizer que eu sou empreendedor? Também não é isso. Eu vendo produto X, produto Y. Eu tenho rede de relacionamento e aí eu faço as vendas. Também não é. Ser empreendedor pode utilizar tudo isso, mas não é ser isto. Agora, o que é ser empreendedor? Identificar problemas reais e criar soluções escaláveis. Poxa, eu estou vendo no mercado uma possibilidade. Caramba, o que eu posso fazer para poder solucionar, para levar algo que o mercado está precisando, que eu estou vendo tanto aí, e eu vou levar essa solução e com isso eu ganho dinheiro. Assumir riscos calculados, mas com propósito sempre. Poxa, quer dizer que o empreendedor assume riscos? Sim, assume riscos, mas sempre calculados.
Lembra que ele enxerga além do alcance? Ele está vendo lá na frente, então ele vai pegar tudo que está passando, como é, como que não é, entende tudo isso daí, sabe que tem um risco por detrás, porém, quando você calcula esses riscos, ele diminui. E aí, com essa diminuição do risco, assim você investe. E é investimento. Se vocês assistiram o programa estão, né? Estão assistindo, não só assistiram, né? O programa do Seja Rico, Seja Próspero, você está começando a entender o que é investimento, o que é custo, o que é despesa. Isso é importante, hein? Gerar valor econômico e humano. Poxa, mas gerar valor? Sim, valor não é preço. Muitas pessoas confundem isso. Preço é aquilo que a gente paga, valor é o que a gente recebe. Então, muitas vezes a gente fala que é caro ou é barato, não é pelo preço, é pelo valor que a gente está recebendo. No meu produto, no meu serviço, o pessoal fala que está caro, será que eu estou entregando o valor de forma adequada? Pode ser que meu cliente não esteja percebendo o valor que eu estou entregando. Então, eu preciso redefinir isso. E quando a gente faz essa redefinição, isso é ser empreendedor. Ter mentalidade de dono, mesmo sem ser dono legal da empresa. Olha que outro mito começando a aparecer. Mas eu posso ser empreendedor e não ter uma empresa, ser funcionário de uma outra empresa? Sim, dá para ser. É um dos tipos do empreendedorismo. Já vou dar spoiler. O intraempreendedorismo. Você é empreendedor dentro da outra empresa. E com isso você ganha renome, você cresce, ganha promoções e tudo mais. Então quem é CLT, que está aqui também com a gente, também vai conseguir tudo isso daí e vai fazer tudo acontecer. Porque é assim que é. E aí, recebendo agora as primeiras mensagens, olha só que legal. Vou ler aqui para vocês. Marcos Ferri, como é bom saber que a rádio da nossa cidade tem uma voz séria, honesta e transparente no mercado tão conturbado. Vamos lá, já que deu permissão, eu pergunto. A boa é a risadinha. Nas redes sociais, a gente vê o empreendedorismo muito glamorizado, mas na vida real, muita gente trava e não tira o projeto do papel. Por quê? Não, opa, danado. Tá que mexe aqui o papel. Porque acha que, e não tira o projeto do papel, porque acha que precisa nascer com um dom, ter uma ideia genial logo de cara ou muito dinheiro no bolso. Na sua visão, essa exigência de já estar pronto é o maior vilão de quem está começando? O que é mito e o que é verdade sobre o que é preciso para dar o primeiro passo? Parabéns, cara, pela iniciativa. Era o que a gente precisava. Forte abraço, nosso amigo Ricardo Sedassari. Grande abraço para você, Ricardo. É incrível a sua participação, tudo que você veio construindo e, lógico, a gente agradece muito toda a sua participação. Bom, quanto à sua pergunta aqui, o que a gente precisa? Nascer com esse dom? Tá preparado, tal, não sei o que mais? Quem nasce com um dom, parece que é um pouco mais fácil, mas não, isso é habilidade. A habilidade a gente treina. A gente pode se preparar para se tornar empreendedor, trabalhar a nossa mentalidade para que ela se torne dessa forma. E é uma das ideias do programa, é trabalhar para que todos nós desenvolvemos a nossa mentalidade para se tornar cada vez mais empreendedor, fazer os negócios fluírem. Então, poxa, eu preciso de muito dinheiro? Nem sempre. Você já viu as startups? Tem startup que começa quase com nada e aí, de repente, ela explode porque ela levou exatamente o que o mercado queria, aquela necessidade, aquilo que estava sendo preciso, e com isso daí ela consegue depois, até ela própria vira negócio, né? Vira produto e é vendida por milhões, bilhões em algumas situações. Então, o foco é resolução de problemas, levar soluções. Se a gente está dessa forma, a gente consegue empreender de formas fabulosas. Então, uma das grandes coisas é, olha o que o mercado precisa. Ah, preciso estar pronto? Nem sempre. Você pode se associar com quem tem
outras condições e o conjunto fica melhor. Você pode ter mentores que te ajudam no caminho. Isso daí é muito importante também e faz com que você se desenvolva e fique cada vez melhor. Outra participação aqui, muito legal. Boa noite, Ferri. Parabéns pelo programa. Que você possa fortalecer a mente empreendedora das pessoas para irmos além. Sucesso. Adalto Flávio, meu irmão. Felicidade. Sei que o seu programa está facilitando também a vida das pessoas, porque estão começando a aprender a lidar melhor com o dinheiro para poder ser próspero. Então, seja rico, seja próspero. Toda terça-feira, hein? Não perca. Vale muito a pena. O Adalto é fabuloso. A gente aprende muito com ele e depois a gente leva para os negócios também, viu? Mais uma continuação aqui. A ambição vence o talento, mas o ambiente proporciona grandes resultados. Um ponto que a gente precisa diferenciar é que ambição é positivo, é legal, é muito bom a gente ter. A ganância não. A ganância é um sentimento negativo, ela atrapalha em vez de ajudar. Mas quando a gente tem ambição, isso fortalece demais. Faz com que... Sabe aquela história que o pessoal fala, tá com sangue nos olhos? Isso é ter ambição. Então, vai lá, faz o que precisa, qual é a disciplina, o que precisa ser feito, vai lá e faz. Então, como ele colocou aqui, sobrepõe o talento, porque o talento ele já faz acontecer, mas quem tem ambição vai muito além do talento, muito além mesmo. Então, isso faz toda a diferença. Bom, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Pontos, então, do empreendedorismo. Poxa, quer dizer, então, que eu falei que quem é funcionário também pode ser empreendedor. Quando ele está com foco na resolução de problemas, quando ele está no foco de fazer tudo acontecer melhor, de assumir alguns riscos, mesmo dentro da empresa, ele está sendo empreendedor. Então, sim, isso pode acontecer. E é muito importante que seja trabalhado de forma adequada para continuar crescendo. Não é simplesmente deixar de qualquer jeito, né? E na minha empresa? Agora eu sou empresário. Na minha empresa, eu tenho colaboradores, eu possibilito que colaboradores sejam também empreendedores dentro da minha empresa? Porque se eu consigo fazer dessa forma, percebe que a minha empresa ganha poder. Então, além do meu próprio empreendedorismo, eu tenho colaboradores fazendo com que cresça cada vez mais, e eu passo a ser como um maestro da orquestra, todo mundo fazendo crescer, todo mundo correndo para crescer. Isso faz total diferença. Total diferença. Vamos mais à frente. Empreendedorismo. O intraempreendedorismo a gente falou agora aqui um pouquinho. Mas e quem é um freelancer? Quem é autônomo? Consegue ser empreendedor também? Poxa, eu só tenho pessoa física, eu não tenho CNPJ. Também dá para ser. A gente está falando de negócios, soluções de problemas, de situações, dores que os nossos clientes têm, e a gente vai lá e soluciona. Mesmo sendo um freelancer, mesmo sendo um autônomo, a gente consegue e vai fazer isso acontecer. Então, percebe? As conexões é muito mais sobre o que você faz, o que você realiza, sobre ter um CNPJ exatamente. Quando a gente tem um CNPJ e é empreendedor, a gente está fadado ao sucesso. Porque o empreendedor tem riscos calculados. Lembram? A gente põe alguns riscos e a gente acaba ganhando com isso, porque o que a gente investiu acaba retornando muito mais. Porque a gente está focado em resolver problemas, em situações do nosso dia a dia. E isso o cliente precisa, o cliente quer. E quando a gente entrega, ele adora. E olha, lembra que eu estava falando de preço e valor? Quando a gente entrega valor alto, o preço pode acompanhar. E ainda assim, o nosso cliente vai falar assim, caramba, eu paguei barato por tudo que eu recebi. Você já fez isso? Já analisou sua empresa dessa forma? Se prepara, tem muito mais por aí. E agora são 18h20.
Programa Mente Empreendedora. Marcos Ferri. Uma aguinha aqui para poder molhar a boca. Vamos lá, parece que tem mais mensagens. Olha só que maravilha. Boa noite, Marcos. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no início da sua jornada empreendedora e como superou? José Sérgio de Altinópolis, olha que legal. Olha, eu acho que o ponto de sair do CLT para vir para o mundo do empreendedorismo PJ. Então, quando você sai do CLT, mesmo sendo empreendedor, você precisa mudar a forma de como você encara o trabalho. Acaba sendo bem diferente. Então, para mim, eu acho que o maior desafio foi esse, mudar a minha mentalidade para entender como não ter chefe para poder responder coisas, para poder entregar relatórios e tal. Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que falar comigo mesmo. Então, essa viradinha, para mim, foi diferente. Eu acho que um desafio, mas que eu adorei passar por ele, que fez com que eu crescesse e que hoje faz com que eu seja muito melhor. E até mesmo mentor melhor, porque eu tenho as duas experiências para poder levar para os meus mentorados. Mais uma mensagem aqui. Boa tarde, nós da Ravelseg Corretora estamos ligados nas dicas do nosso amigo Marcos Ferri. Ô, Manuel, obrigado. É muito bom ter você aqui com a gente. Manuel, grande corretor de seguros e desenvolve bastante coisa interessante, colabora bastante também. Então, vale bastante a pena dar uma olhadinha nas suas necessidades de cobertura e pode pedir ajuda para ele, viu? Mais uma mensagem. Boa noite, Ferri. Tento ser empreendedor, mas quando fico frente a frente com a oportunidade, me sinto pequeno e fraco. O que fazer? Paulo Cardinale. Ô, Paulo, grande Paulo. Paulo é um grande amigo já, né? A gente foi conquistando essa amizade aos poucos e hoje já posso dizer que é um grande amigo. O que eu posso dizer é o seguinte, se sentir pequeno e fraco, a gente sente porque a gente não está enxergando tudo aquilo que a gente tudo aquilo que a gente já realizou. Uma das grandes maneiras da gente mudar essa situação é olhar o que a gente realizou. Poxa, se eu estou vendo no meu negócio, na minha empresa, o que eu já realizei, quais são as principais entregas que eu já fiz com meus clientes, como é que eles se sentiram quando eu fiz essas entregas. Isso vai começar a mostrar o quanto a gente já faz, o quanto a gente é bom, o quanto a gente ouve de repente, poxa, muito obrigado, você realizou isso para mim, você fez aquilo, você solucionou essa situação. Isso mostra o quanto empreendedor a gente é e o quão grande a gente é. Às vezes, a gente tem situações financeiras para poder ver, organização, pessoal, tem que trocar pessoal aqui, trocar ali, ajustar tal, até chegar numa equipe adequada. Então, isso faz parte do dia a dia, é parte da empresa, mas ser empreendedor mostra para a gente o quanto grande a gente é nesses momentos que a gente recebe elogios, nesses momentos que acontece de um ou outro chegar e falar para a gente, ó, muito obrigado, gratidão pelo que você fez, você resolveu essa situação que eu precisava. Então, é aí que a gente mostra o quão grande a gente é. E, ó, Paulo Cardinale tem algo especial que a gente vai trazer aqui no programa logo, logo. Ele trabalha com destinação adequada de resíduos. E quando a gente fala do ESG, que é algo muito importante no nosso dia a dia hoje empresarial, então ele tem muita coisa para trazer para a gente. Mas logo, logo, vou convidá-lo. Então, Paulo, se prepare. Logo, logo recebe o convite para estar aqui com a gente. Bom, voltando lá, empreendedor autônomo, nós já falamos, e um empreendedor interno, que é o intraempreendedor, nós falamos, mas e o clássico? Aquele que a gente fala assim, pô, ele abriu uma empresa e virou um gigante. Como é que é isso, né? Como é que faz? Ele conseguiu estruturar as empresas de tal forma que ele não precisa estar lá. Ele organiza tudo, pensa como se fosse o cérebro do corpo
Então, organizou tudo que ele nem precisaria estar lá mais. Tudo vai fluindo automaticamente, automaticamente. Ele pode pensar só em outras coisas. Como eu vou fazer para desenvolver, qual outro tipo de negócio, lá no futuro eu vou precisar disso, então eu vou desenvolver esse outro lado aqui da minha vida, ou até mesmo da empresa. Então, ele tem a mente livre para poder desenvolver outras estratégias e estratégias maiores. Porque o dia a dia, o operacional, ele já estruturou. Um dos grandes, acho que poderia colocar como meta até, não só objetivo, mas como meta, é estruturar a empresa para ela caminhar sozinha. Poxa, mas eu sou só eu na empresa, ou a gente até brinca, né? Eu sou uma eu-presa. Sim, mas se você começa a pensar como uma grande empresa, daqui a pouco você vai ser. Mentalidade, lembra? Tudo começa na mentalidade. Se a minha mentalidade é de prosperidade, eu prospero. Se a minha mentalidade é de escassez, eu vou ter prejuízo, vou ter situações complicadas. Se a minha mentalidade é de empreendedor, eu estou pensando sempre lá na frente, eu estou sempre desenvolvendo, eu estou sempre criando, eu estou sempre ajudando, então eu só ganho com isso. E aí, quando eu estruturo a minha empresa para que ela flua naturalmente, eu até gosto de brincar nas mentorias, né, que a gente precisa montar a empresa como se fosse um relógio suíço. Vocês lembram de antigamente o relógio analógico? Cheio de engrenagens, tal, não sei o que mais, cada um de um tamanho, só que o relojoeiro encaixava uma por uma perfeitamente para que ele funcionasse direitinho e mostrasse a hora certa para nós. Esse é o ponto. Se a gente estrutura a empresa como se fosse aquelas engrenagens do relógio e todas elas muito bem encaixadas, a gente vai funcionar muito bem e vai ter a hora certa, que no nosso caso da empresa é o lucro. A gente trabalha na empresa, tem um propósito, tem missão, visão, valores e tudo mais. Eu considero como se fosse a alma da empresa isso. Sim, mas porém, tudo flui para ter dinheiro no bolso no final. A gente montou a empresa para isso, no final das contas. Então, nosso propósito vem em primeiro lugar, mas logo em seguida, o retorno financeiro também acontecendo. Isso a gente não pode descuidar de jeito nenhum. É como se fosse nossa saúde. A gente não pode descuidar da nossa saúde, senão a gente fica doente, a gente passa mal. A empresa é a mesma situação. Se a gente descuida do que é importante, a empresa vai passar mal, podendo até quebrar. E quebrar, nesse caso, é a morte. Não é isso que a gente quer, não é isso? Agora, a gente tem um outro tipo de empreendedor que é um pouco diferente. É aquele empreendedor que ele age também no terceiro setor, como o pessoal chama, que é o lado social. Poxa, mas ele ganha dinheiro, ele desenvolve negócios, mas também está trabalhando no social? Sim, tem empreendedores já voltados para isso. Você trabalha, como eu comentei do Paulo, ele está no mercado que cuida do meio ambiente. Então, ele está olhando esse lado social. Tem outros mercados que trabalham a parte realmente social, a parte que cuida de pessoas. Poxa, tem uma ONG, tem uma empresa que ajuda ONGs. Então, tudo isso daí vai fluindo e vai fazendo acontecer. Quando eu vou me desenvolvendo, eu acabo me olhando dentro desses tipos de empreendedor, que a gente falou aqui, esses 4 tipos, né? Poxa, eu estou no começo, eu me sinto aquele ainda intraempreendedor, mesmo tendo a minha própria empresa, como se eu fosse funcionário de uma outra empresa ainda. Eu já começo a trabalhar a minha mentalidade para ser um outro, naquele escalável, eu vou escalar o meu negócio, porque aí eu começo a olhar para o meu negócio e fazer com que o meu negócio comece a prosperar, desenvolver. Aí daqui a pouco eu contrato mais um funcionário, outro. A hora que eu vejo, já está funcionando sozinho. Não precisa mais de mim o tempo todo estando lá. Percebem isso?
Bom, chegam mais alguns recadinhos aqui, vamos dar uma lida neles? O Paulo é muito camarada, né? Obrigado, conte comigo, amigo. Com certeza eu vou contar, hein? E nossos ouvintes aqui também estão contando com você para aprender muito sobre tudo isso. Olha outro recado aqui maravilhoso. Boa tarde, pessoal da rádio. Marcos Ferri te acompanhando. É sempre bom rever esses conceitos. Eu sou eu, presa. Ela já usou a minha brincadeira, já, né? Eu sou eu presa, mas a mentalidade está lá na frente. Por isso os erros servem para nos alavancar. Sem dúvida nenhuma, essa é a Adriana Sabenhago. Todos os nossos erros não são problemas, são aprendizados. Poxa, eu errei, mas se eu estou focado lá na frente, tá bom. O que eu tenho que aprender com essa situação aqui para não errar de novo? Como é que eu posso fazer melhor na próxima? Como é que a minha entrega vai ser diferente? E quando a gente faz isso, a gente sempre tira os problemas, esses pequenos desafios que vão acontecendo, sempre para o nosso crescimento, sempre para a gente ficar cada vez melhor. E, olha, isso faz toda a diferença nos negócios. Se você olhar as empresas que estão focadas em solução, são essas que têm mais clientes. Já observou isso? Já olhou para o seu hall de clientes, o seu hall de fornecedores? Como é que eles funcionam? Eles estão focados em problemas ou em soluções desses problemas? Quem está focado em solução é aquele que mais prospera. Observa isso. E transforma a sua empresa nesse sentido também, se ela já não for, hein? Mais um recadinho aqui. Excelente programa, parabéns, Ferri. Leandro Bonandim, da Matriz Copiadoras, lá de Orlândia. Oh, que maravilha, Leandro. Valeu. Se você pudesse voltar no tempo e dar apenas um conselho para o seu eu do primeiro dia de empresa, o que você diria? Puxa, isso é maravilhoso, né? Se eu pudesse voltar lá, eu diria, presta muito atenção no que você está fazendo para aprender com os erros. Pegando um pouquinho da Adriana. Quando a gente está no começo, a gente acaba cometendo alguns erros porque a gente está mais afoito, a gente quer fazer acontecer e tudo mais. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Só que, em algumas situações, isso acaba sendo um erro, acaba sendo uma situação que pode gerar um problema. Só que se a gente procura isso daí para aprender e focar na solução, como eu estava dizendo, isso passa rapidamente. Aqueles sufocos, aquelas dores de cabeça, tem que resolver que isso, que aquilo, fica tudo muito mais simples, muito mais leve. Então, grandes sofrimentos são minimizados, sabe? Então, isso faz muita diferença para a nossa saúde mental. Lembra da NR01? Lá no Descompressão já foi falado sobre isso, hein? Se você não ouviu, não assistiu, procure entender sobre isso. É muito importante para os nossos negócios, hein? Mas, Leandro, gratidão pela pergunta. Muito bom ter você aqui com a gente. E agora são 18 horas e 33 minutos. Você está ouvindo a Rádio Estação Quatro, de Ribeirão Preto para o mundo. Já foi. A voz da nossa região que caminha com você onde estiver. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. Bom, pessoal, e agora vamos pegar e mexer um pouquinho na nossa cabeça, vamos começar a trabalhar um pouquinho, entender um pouco melhor as coisas. Anota aí, você pegou papel e caneta, né? Muito bom. Então, anota aí. Algumas perguntinhas, você vai respondendo. O que te motiva a empreender? Qual é o seu motivo? É dinheiro? É liberdade? É legado? O que é? Trabalhe dentro de você isso daí. Essa é uma das respostas que vai te ajudar a pensar em algumas coisas e entender algumas coisas. Bom, anotou? Vamos lá. Outra pergunta. O que te paralisa? O que faz você travar? É medo de falhar? É falta de tempo? É insegurança?
É medo do outro te chamar a atenção? Anota aí. É importante. Vamos para mais uma? Qual tipo de empreendedorismo combina com o seu momento de vida atual? Vamos usar aqueles quatro? Você está no autônomo? Você está no intraempreendedor? Você está no escalável já? Parabéns. Ou você é aquele outro de impacto, né, no mundo social, no mundo do ESG? Anotou? Muito bom, muito bom. Percebe que começa a dar um pouco mais de clareza em algumas coisas que a gente vai pensando, porque a gente está trabalhando mentalidade aqui. Perceberam? É a nossa mentalidade. E esse é é o primeiro passo real antes de qualquer plano de negócios. Aliás, você que já tem a sua empresa aberta, você montou o seu plano de negócios para abrir empresa? Ou pelo menos montou, mesmo que seja depois? Isso é essencial, hein? E, lógico, autoconhecimento é o primeiro passo antes até do plano de negócios. Bom, quero aproveitar uma historinha aqui que fala de uma mentorada minha. Então, ela era funcionária de uma empresa e estava se preparando para se tornar empresária. Ela tinha um acordo com a empresa, tal, não sei o que mais. Ela se tornaria empresária e depois ela continuaria prestando serviço para essa mesma empresa. Era um acordo que eles já tinham. Só que ela precisava se planejar, ela precisava se preparar para poder abrir a empresa. Porque enquanto era funcionária, era uma situação. Ela já tinha os indícios do empreendedorismo. Ela já era intraempreendedora. Por isso que a empresa trabalhou com ela esse aspecto. Bom, e aí começamos a mentoria e aí a gente foi percebendo que algo muito forte que a gente precisava trabalhar nela própria era o entendimento dela, como ela se sentia e como ela conseguia resolver essas situações para depois levar para a empresa. E foi algo fantástico, porque ela começou a entender um pouco melhor sobre si mesma, e nesse processo ela foi levando tudo para a empresa de forma mais objetiva, mais fácil. E na hora que teve a virada de chave, ela realmente deixou de ser CLT para ser o CNPJ, foi muito simples. E ela já estava preparada. Então, não teve nenhum, como o pessoal brinca, né? Não teve nenhum bug no sistema, não teve tela azul, não teve nada disso, porque ela já estava totalmente preparada. E, inclusive, fazendo os planejamentos, inclusive o financeiro. Ah, poxa, mas eu deixei de ser CLT, quer dizer que eu não vou ter mais férias pagas, né? Não vou ter mais 13º. Nossa, como é que vai ser isso agora? Ah, e o vale transporte? Ah, e o vale alimentação? Não, quando a gente se torna empresário, é tudo diferente. A gente faz o nosso dinheiro. Só que, aí entra o ponto, se a gente é um bom empreendedor e a gente entra naquele modo escalável, mesmo começando como eu presa, a gente faz o nosso dinheiro fluir muito mais do que esses outros que a gente tinha como CLT. E foi isso que realmente aconteceu com ela. Como ela se preparou de forma adequada, montou o plano de negócio, estava totalmente preparada, quando teve a virada, foi só crescimento e aí continuou para frente. Chegou o ponto, lógico, né, que não precisou mais de mim, né, então a mentoria já tinha acabado, mas ela continuava fluindo muito bem, porque ela tinha entendido como é que tudo funcionava e a mentalidade empreendedora dela deixava ela sempre bem preparada, porque ela estava vendo tudo que estava para acontecer e se preparava antes. Tudo e se preparava antes. Tudo, ela estava preparada. Isso fez a diferença. Até mesmo quando chegou a época da pandemia. Então, algo que faz a diferença.
Muito bem, muito bem. Depois de um pequeno caos, né? Como diz nosso amigo o Zé Beto, um caos. Vamos entender um pouco melhor, né? Você sabe que o nosso programa hoje é só a estreia, é o primeiro, mas a gente vai ter muitos outros assuntos, a gente vai trazer muitas outras situações, a gente vai trazer convidados para colaborarem, a gente vai trazer temas relevantes para o nosso dia a dia, seja para mim como empresário, seja para mim como ser humano, seja para minha empresa. Então, cada um de nós vai ter muito crescimento. E por isso que eu sempre convido cada um de vocês a estarem aqui com a gente, participarem toda quarta-feira às 18 horas, aqui ao vivo, trazendo os seus aspectos, não só as perguntas, mas de repente o que você pensa a respeito também, porque a nossa ideia é trabalhar a nossa inteligência coletiva. E com isso também nós vamos ter um grupo, o grupo da comunidade Mente Empreendedora, que vai ajudar essa conversa a continuar para que a gente continue crescendo. Porque cada um de nós, não é só vocês não, tá? Eu também. Cada um de nós vai continuar crescendo, vai continuar aprendendo, porque aquela experiência que você já teve vai trazer elementos para o nosso aprendizado. E isso vai acontecendo para ficar cada vez melhor. Olha, mais respostinhas aqui para gente, mais perguntinhas. Cadê aqui? Parabéns pelo seu programa, com toda essa experiência, vai ajudar muitos ouvintes terem um direcionamento para as suas empresas. Os ouvintes só têm a ganhar acompanhando o seu programa. Pergunta: qual os conselhos você dá para o empreendedor em chegar a hora de sair do operacional e ir para o empreender e crescer? Grande abraço, meu amigo Marcos Ferri, do Luiz Barreto, o grande irmão. Excelente. Barreto, já conhecido de muito tempo, já sempre presente, bom, cara fenomenal, um irmão. Mas como entender que tem que sair do operacional? Primeiro ponto, o empreendedor é aquele que, mesmo estando no operacional, a cabeça dele está lá na frente. Então, o empreender nunca sai dele. Ele está sempre presente, mesmo quando ele está fazendo alguma coisa operacional. Quando ele está criando estratégia, aí ele está sendo um empreendedor nato. O que vai acontecer? As estratégias vão criar oportunidades e o negócio vai desenvolvendo, faturamento aumenta e daqui a pouco eu preciso de mais gente. Quem eu vou contratar para fazer o quê? Que tipo de coisa? Eu vou contratar um gerente? Não, eu vou contratar operacionais. Então, eu começo a tirar a minha mão do operacional, porque eu estou colocando outras pessoas para fazer o operacional. Aí vai fazendo, daqui a pouco eu não preciso mais estar no operacional, porque eu já preparei cada um deles para fazer como se fosse eu mesmo. Então esse é um grande ponto. Quando a gente percebe que o operacional já está fluindo bem, tá caramba, tá não sei o que mais, mas está precisando de alguém para liderar e a gente já não está dando conta mais, aí a gente começa a contratar o nível tático que a gente chama da empresa, que são os supervisores, coordenadores, até mesmo no nível de gerência baixa que a gente chama. Esses são nível tático. Se a gente for falar em termos de negócios, se a gente está lá no nível estratégico, a gente está elaborando as estratégias e metas e definições e tudo mais. A gente manda para o nível tático para criar o plano de ação para o operacional realizar. Então, esses dois níveis, eles são os que mais rápido saem da mão do empreendedor. E o empreendedor fica lá no estratégico, porque ele está com a visão lá na frente, então ele sabe o que ele precisa fazer agora para criar as metas e tudo mais e passar para o tático e o operacional realizar. Então, na hora de a gente fazer sair do operacional e tal, não é exatamente ver uma hora certa, mas ela vai acontecendo naturalmente. A gente vai aumentando o faturamento e aí a gente vai colocando no operacional. Daqui a pouco a gente não está mais no operacional. Isso acontece naturalmente.
Então, Barreto, Luiz Barreto, um grande abraço, irmão. Muito bem, muito bem. 6h45, tá dando quase o nosso horário. Ouvindo a gente agora? Então corre lá nas redes sociais, segue a Rádio Estação 4 e manda sua mensagem. Nós estamos aqui. Instagram.com/Rádio Estação 4, Facebook.com/Rádio Estação 4, YouTube @Rádio Estação 4, nosso WhatsApp 16 99770 5143. Programação da UFRJ. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. E aí, então, pessoal, anotou o telefone? Esse WhatsApp é o que daqui da rádio. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, mande a sua participação. O que você pensa sobre empreendedorismo, o que você pensa sobre o tema que a gente está falando naquele dia. Toda quarta-feira a gente vai ter um tema. Vamos ter convidados. Eu quero mandar perguntas. Manda. Essa participação é muito rica e faz o nosso crescimento. E eu conto contigo, hein? Sempre contando contigo. Bom, o que mais a gente vai ter daqui para frente? Hoje a gente falou um pouco mais sobre empreendedorismo, aquele mito, né, do eu tenho uma empresa, eu sou empreendedor. Não exatamente. Eu sou funcionário e não sou empreendedor. Também não é isso. Então, quebramos alguns mitos desses daí. Mas, logo, logo, a gente vai ter outros temas. Como vender sem parecer vendedor. É um tema legal? Vocês querem abordar isso? Os arquétipos de clientes que todo empreendedor precisa conhecer. Arquétipo de cliente? Será que é bom eu conhecer isso mesmo? Isso faz diferença? Isso ajuda alguma coisa? Será? Como sair da correria e entrar na estratégia? Olha aí, ó, uma pergunta do Luiz, hein? E entrevistas? Essas entrevistas vão ser fabulosas, porque vai mexer com a emoção, vai contar a história e, principalmente, como a gente coloca a história de cada uma desses nossos convidados dentro do nosso tema, na prática, aprendendo na prática como fazer tudo aquilo lá. E temos mais recadinhos. Olha que coisa maravilhosa, adorei. Boa noite, Marcos. Aqui é a Silvia Cardinale. Ô, grande Silvia, muito bom, muito bom. Que delícia saber que você está aqui nos ouvindo. Aprendi que trabalhar significa suar a camisa, trabalho duro. Porém, aprendi que isso não significa ganhar dinheiro. Como ser uma empreendedora de sucesso com essa crença? Bom, esse é um ponto muito importante. Tem algumas situações que a gente acredita que, tecnicamente, a gente chama de crença limitante. São aquelas coisas que a gente acredita, mas tão forte, que a gente não pensa nelas, elas estão dentro da nossa mente. E aí o que acontece? Elas fazem a gente agir de uma forma que depois, na hora que a gente vai pensar, puxa, mas não era isso que eu queria fazer, mas a gente fez. Então, essas crenças limitantes atrapalham o nosso andamento. Agora, imagina uma situação, para eu ser empreendedor, eu tenho que suar a camisa, tenho que trabalhar duro. Tem bom, estava em inglês, né, mas se eu for colocar a tradução, trabalhar inteligente é o que dá resultado, não trabalhar duro. Então, se a gente é inteligente, a gente vai trabalhar duro também? Sim, mas você não precisa trabalhar demais. Você tem que trabalhar inteligente para poder crescer. E o que é trabalhar inteligente? Você ser empreendedor está conectado com isso. É a gente entender o que traz realmente resultado. Se eu estou no estratégico, eu não preciso ficar lá no operacional o tempo todo também, porque eu já tenho braços ali, eu tenho colaboradores que fazem essa parte para mim, para que eu não precise estar lá. Então, o meu trabalho duro está aqui no estratégico. E aí, eu não preciso ficar que nem um louco desesperado. Isso faz a diferença na hora da empresa. E, principalmente, na saúde mental. Bom, logo nós vamos ter um tema sobre isso daí, porque é muito importante. Além de manter a nossa produtividade alta, se a nossa saúde mental é boa, a nossa produtividade é alta.
Isso falando individualmente. Quando a gente leva isso para a empresa, a situação é a mesma. A saúde mental dos nossos colaboradores estão boas, a saúde mental está boa, cada um dos nossos colaboradores, e a gente vai cuidando para que isso flua bem, a produtividade deles aumenta, ela fica lá em cima. E se eles têm alta produtividade, a empresa produz melhor. E produz melhor, a tendência é a rentabilidade melhor. Lembra? Faturamento e rentabilidade. A gente pode faturar mais, mas o mais importante para a gente é rentabilizar melhor, aumentar o lucro. O lucro é dinheiro no bolso. Lembra sempre disso. Quando a gente quer ver resultado da empresa, a gente olha a rentabilidade. Saúde mental faz a gente produzir mais. Então, na hora eu quero a minha empresa ganhando mais, eu tenho que estar com a saúde mental boa. E aí eu preciso ter equilíbrio. Então, trabalhar duro, sim, mas de forma equilibrada, porque aí a minha saúde mental fica legal. Então, Silvia, esse é um dos pontos para a gente mudar. Como acabar com a crença é a gente pegar isso daí e ir tirando aos poucos. Tem uma história dos dois lobos, né? Tem um lobo que está muito grande e tal, e batendo no outro sempre, e o outro está pequenininho. Se eu alimentar esse pequenininho, ele vai crescer até que vai ganhar do outro lobo. Então, dá uma refletida sobre isso daí. Ó, mais uns recados aqui maravilhosos. Gostaria de mandar um abraço para o Beto, Ricardo, da Rádio Estação 4, nossos amigos. E hoje, um abraço especial ao Marcos Ferri, pelo novo programa, Uma Bússola para os Empresários. Opa, que maravilha, obrigado, Parede. Excelente, muito obrigado mesmo. Não vou perder o próximo programa, já estou ansioso. É isso aí, obrigado. Nosso próximo programa a gente vai trazer mais assunto relevante para a gente, hein? Todos nós vamos ficar muito mais desenvolvido, muito mais empreendedor e principalmente fazendo com que todos nós preparemos para deixar um grande legado. Falei só um toquezinho de legado, né? Mas a gente vai conversar mais sobre o legado logo. Paulo, grande abraço e no próximo programa com certeza estaremos juntos. Pessoal, está chegando o nosso momento, infelizmente, está quase lá, mas o que eu quero deixar para vocês é que vamos continuar conversando no grupo, trazendo esses elementos, trocando ideia, não só perguntas, mas o que a gente pensa a respeito também. A opinião de vocês vale muito. Não tenha medo de colocar a sua opinião. Eu penso desse jeito, mesmo que seja diferente do que eu esteja dizendo aqui, tá? Não significa que eu sou o dono da verdade. Tenho experiência porque a idade traz isso, né? A gente vive essas experiências, então faz com que a gente aprenda com isso. Porém, cada um tem experiências que são diferentes das nossas. E se a gente pega tudo isso daí, essa comunidade trabalhando junta, a nossa expertise vai aumentar gigantescamente. Então, acesse os grupos, olha só, acesse as nossas redes sociais da CME, Comunidade Mente Empreendedora, CME Comunidade, e lá vai ter um link para o grupo, aí sim, o grupo. E lá no grupo a gente vai poder conversar à vontade, colocar tudo isso daí e, lógico, preparar para quarta-feira da semana que vem, às 18 horas, onde a gente vai trabalhar mais um elemento que vai ajudar cada um de nós, empreendedor. E lembra, empreendedor não é só empresário, tem o intraempreendedor. E você conhece alguém que é executivo numa empresa? Você conhece alguém que é supervisor, que é gerente, e fala que nunca vai ser empreendedor porque não consegue trabalhar sozinho, tem que estar numa empresa, ele prefere isso, mas ele também é empreendedor. Chama para estar aqui com a gente, porque aí a gente vai fazer com que ele se desenvolva muito e seja destaque dentro da própria empresa dele. Isso vai ter muita diferença na vida dele, sendo colaborador também. Mais um recadinho da Silvia, olha que legal, muito bom. Parabéns, Marcos, pelo programa, excelente. Vamos alimentar o lobo que sabe trabalhar estrategicamente. É isso aí. Quando a gente põe essa decisão, a decisão é o ponto mais importante e é o primeiro passo da mudança de hábito.
A gente alimentou essa decisão, a gente cria energia para ter disciplina. E aí, fazendo disciplinadamente as ações que a gente precisa fazer, a gente mudou o hábito, a gente passa a sentir aquilo como parte da nossa vida, como se fosse nosso desde a infância. É isso aí. Pessoal, quero agradecer todos os que estiveram aqui com a gente, quero deixar um grande abraço para cada um de vocês, os amigos que colaboraram aqui participando com as suas mensagens, é muito legal receber cada um de vocês. É lógico que aquele friozinho na barriga sempre está presente, ainda mais numa estreia com todos vocês aqui, então isso é muito legal. Quero ouvir vocês colocando o nosso feedback. Poxa, pode tocar sobre esse assunto, vamos tocar sobre aquele outro assunto também. Aborda dessa maneira que eu acho mais interessante, tudo isso daí colabora. E participe, esteja com a gente, vamos montar essa comunidade, vamos construir essa comunidade e fazer ela ficar cada vez maior e mais forte? Conto contigo. Um grande abraço. Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção. Marca na agenda, combina com a sorte. Mesmo horário, mesma estação. Aumenta o volume, segue forte. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha.